Olá, turma. Boa tarde ou bom dia. Obrigado, Sueli, pelo convite. Um abraço aí, turma da FAES. Um abraço aí, professor Antônio. Bem, o convite foi bacana falar sobre educação ambiental. A Sueli fez o favor de mandar aí umas perguntas para nos ajudar no diálogo e eu acabei optando em respeitar essa sequência. Eu imagino que para poder fazer um casamento perfeito com a fala dela. Peço desculpas pela voz e pelas tosses. Não sou candidato a presidente, apenas um professor com rouquidão. Bem, educação ambiental. A primeira provocação dela é: o que é? Qual o objetivo? Bem, a pergunta bacana e fundamental. Por quê? A forma de pensar a questão ambiental para dentro da educação, para dentro da pedagogia, é um jeito de renovar, de transformar a pedagogia. Por quê? O pensamento vigente, que veio do século XVIII, do século XIX, do século XX, que a gente ainda ensina para os nossos meninos, não dá conta dos desafios ambientais, socioambientais do século XXI. Por quê? A forma de pensamento vigente, vitoriosa no Brasil, que é o pensamento positivista, um pensamento do pensar parcial, do pensar desconectado, de pensar mutilado, não dá conta, não nos ajuda a entender a real complexidade da questão ambiental. Eu faço uma provocação, daqui para frente não vou falar mais da questão ambiental. Por quê? A questão é socioambiental, a educação socioambiental e sem o tracinho, junto, conectado, inseparado. Aí é mais uma forma de a gente ajudar os nossos alunos a pensar a nossa ecologia, casa. Então é estudar a nossa casa, o nosso planeta, esse pequeno ponto azul solto no espaço que moramos, que nos dá as condições de vida. Mas a gente tem que saber tratar, a gente tem que saber cuidar, e se saber tratar, saber cuidar, que a gente tem que transmitir para os nossos alunos, tem que estar junto com entender que casa é essa. Que casa é essa? E aí uma ciência só, observe a questão do pensamento socioambiental, ele é interdisciplinar, porque uma ciência só não esgota. Então, pensar, por exemplo, a gente depois vai falando das crises, e pensar as mudanças climáticas sem a climatologia não funciona. Pensar a desertificação sem a química não funciona. Pensar a sexta extinção que estamos vivendo hoje sem a biologia não há como. Pensar nos refugiados ambientais causados pela desertificação, causados pelas mudanças climáticas, causada pela perda do acesso à água potável, sem as ciências sociais, não dá conta. E o que é mais complexo, o que é mais interessante, é a integração dos assuntos, porque não há como pensar mudança climática sem a questão da desertificação, sem a questão da água, né? E vice-versa. Tudo reflete tudo, né? E aí por que é socioambiental? A forma que a gente trata a natureza, que a gente devolve a natureza. A gente vai falar um pouco isso sobre os resíduos. Transforma a natureza, que transforma a forma que a natureza nos faz produzir. Então, por exemplo, a gente pega a água das fontes, dos rios, dos lagos, né? Processa a água vem para nossas torneiras. Ok. Só que o ciclo não fica fechado.
nas nossas torneiras, porque depois de usá-la, a gente devolve. E como é que a gente devolve? Vide aqui em São Paulo, nosso Tietê. A cidade de São Paulo é obrigada a captar água a mais de 100 quilômetros, porque há os grandes rios que cortam a cidade de São Paulo são podres, são mortos, que nós matamos. A nossa forma de pensar, a nossa forma de produzir matou o rio. Então, a gente pega da natureza, usa e devolve. Esse como devolve faz com que o que a natureza depois nos redevolve. Valorizar. Por isso que a gente vai falar um pouco mais disso nas próximas perguntas. E aí, uma outra questão importante, que é o pensamento positivista não dá conta. A natureza está sempre em movimento. As pedras, que a gente pensa assim que é estática, bonitinha, não, elas se transformam também, né? Através das erosões, através de vários processos físicos, químicos. Então, não só os seres vivos nesse planeta se transformam, os próprios minerais se transformam, a natureza como um todo se transforma, está sempre em movimento, ela não é estática. Então, se ela não é estática, não dá para a gente pensar caixinhas, né, como e no conforto, já que entendemos a caixinha, podemos dormir em paz, porque esse problema está resolvido. Não, nunca está resolvido. As coisas estão acontecendo. A verdade de ontem de manhã cedo, talvez no fim da tarde de hoje, se diluiu no ar. Então, a primeira pergunta a gente falou sobre educação ambiental, né? A segunda pergunta é como devemos trabalhar a educação ambiental nas escolas, sempre provocando um olhar crítico da relação humanidade e natureza. Como é a nossa relação? Como nós capturamos com respeito ou nós capturamos de uma forma predatória? A natureza tem um conceito importante que é a resiliência, isto é, ela até suporta, ela até se reconstrói, de certa forma ou de outra, a um limite. Passando aquele limite, a resiliência se esgota e ela não consegue mais. E aí volta a falar aquilo que eu estava dizendo das relações de reciprocidade ou reflexivo entre humanidade e natureza. Isto é, como a natureza que nós provocamos causou transformações, no caso de um impacto forte nosso, a gente consegue se adaptar? A palavra que hoje está sendo dita, né? Adaptação, mas nem sempre a adaptação ela é possível. Por exemplo, a gente tem um problema muito sério na Amazônia. E aí a Amazônia, mas a Amazônia a gente tem questão, nossa, é imensa, ela é poderosa, ela é potentosa. Desculpe, mas não é tão simples assim. E ela é mais importante que nós planejamos, nós pensamos. Porque a transpiração, as grandes árvores captam água pelas suas raízes e jogam para o ar com transpiração, né? Com a transpiração. E essa grande volume de água, para ter ideia, o volume de água transpirado pela Amazônia é bem superior ao volume de água do Rio Amazonas jogado no oceano. E esse volume de água que passa pelo Acre e vai até os Andes, alimenta os Andes, as geleiras dos Andes, e volta para o nosso cerrado, volta para os pampas, ele que é o responsável pela umidade, não só do nosso cerrado, como os pampas gaúchos, os pampas do Paraguai, Bolívia, Argentina. E o que a gente chia muito com a questão e defendemos muito o desmatamento zero, temos que, na verdade, ser um desmatamento negativo, temos que resgatar, recuperar mata perdida, porque na medida que a gente desmatar 40% da floresta amazônica, ela vai entrar em colapso.
O que é não desmatado vai colapsar junto, né? Aí o que ficará? Ficará ou uma savana ou um deserto. O teórico Antônio Nobre nos aponta o seguinte: não, primeiro vai savana, depois deserto. Aí eu pergunto, e nós do Sudeste, como ficaremos? Já haverá adaptação? Então, é importante essa responsabilidade do cuidar, ensinar aos nossos alunos a pensar como cuidar, a responsabilidade como nós pegamos os recursos naturais e a forma que a gente devolve esses recursos naturais. Então, outra coisa muito importante, considerar que, em termos de pensamento, de ética, a gente primeiro tem que pensar o específico, o particular, o global e depois voltar para o específico. Isto é, a gente tem a responsabilidade individual de, depois eu vou falar um pouco mais, né, de separar o nosso lixo entre reciclável e orgânico. Quem mora em casa, de repente, começar a estudar, fazer uma compostagem para fazer as nossas plantaçõezinhas, escovar os dentes com a torneira desligada, tomar um banhozinho só de 5 minutos, né? Isso é suficiente? Não. Isso é transformador? Depende. Por quê? Mas é importante. Temos que fazer esse nosso papel. Agora, sentar no sofá com a cabeça tranquila, que está tudo resolvido? Não está tudo resolvido. Por quê? A gente tem que entender o específico, depois ver essa conexão, que essa conexão vai nos dar a um olhar crítico ao extremo consumismo que se instalou pós a década de 60. Né? Estamos consumindo, precisamos consumir tudo isso que nós consumimos? Não sei. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E depois, repensar e voltar para o específico. A gente pensou o global, agora a gente volta ao específico. O nosso consumo dentro desse consumismo, a gente está contribuindo ou está atrapalhando o processo? Nisso, eu vou falar das outras perguntas, né, que ela fala assim, culpado. Não, eu não colocaria culpado um pensamento muito positivista, né, certo, errado, culpado, bandido, assim. Eu acho que ninguém tem que entender o processo. Né, como é que se dá a nossa relação? Qual o processo fechado sobre essa nossa relação humanidade-natureza? Os resíduos, aí entre os resíduos, a coleta seletiva e tal. Bem, pensando do específico para o todo voltando para o específico, sim, a coleta seletiva é importante. O lixo, tratar corretamente o lixo, o impacto da parte química do lixo eletrônico é altamente relevante, altamente impactante. Então, a gente tem que saber fazer coleta, saber entregar nos pontos certos. Né? Mas a gente tem que questionar. Né? Questionar esse consumismo. Por que eu preciso trocar de celular ano sim, ano não? Por que eu preciso consumir pelo consumo? A ilusão que esse consumo vai nos dar alegria e prazer. Alegria e prazer, a grande alegria, a grande riqueza, como dizia um grande filósofo alemão, a grande riqueza do ser humano está nas relações humanas que esse humano tem. Quer dizer, sentar à beira de uma mesa com café, conversar bobagem com os amigos, isso para mim é felicidade. Um carro zero, o carro só serve para movimentar para lá e para cá. Né? A questão das crises ambientais, colocada aqui, que ela pediu para falar, esse é um tema muito complexo, exigiria
eu começaria a falar, demoraria meia hora, aí ela ia ficar zangada comigo, que ela falou que eu para terminar isso em 15 minutos, já são 14, já fechou 15, mas eu sugiro a vocês a pesquisarem 3 temas. Primeiro, mais importante, o que está batendo na nossa porta, mudanças climáticas. Ok? Eu fui numa palestra, um rapaz estava falando dos perigos de uma guerra nuclear, ele falou assim, olha, nessa palestra, eu vi algo depois dele, falei assim, olha, desculpe, mas o botão vermelho já foi apertado. Que é as mudanças climáticas. Quando a gente fala que temos que fechar nos 2 graus, é porque depois de 2 graus, nós vamos entrar num giro rápido, né? Isso vai 2, 3, 4, 5, vai parar no 6º. E aí, a síntese da confusão é o seguinte, só vai poder ter vida no planeta nos polos, ou no alto, que hoje é geleira, vai derreter tudo, né? Mas a partir de bilhões de pessoas vão morrer, virão bilhões de pessoas vão ter que se refugiar, né? Se os poucos milhares do Oriente Médio e da África já causam grande rebuliço mundial, tu imagina quando isso acontecer com bilhões de pessoas que não vão ter água. Lembro que o estopim da guerra da Síria foi a falta de água. Houve anos sem chuva, os poços foram cavados a cada vez mais profundo e chegou um momento que não havia mais água. Aí o povo, no desespero da fome, eclodiu a guerra civil da Síria. Dali para frente a história que a gente devia conhecer um pouco mais, a mídia atrapalha, eu sugiro também que vocês pesquisem isso. Então, a primeira questão é mudanças climáticas. A segunda grande questão, e junta, né, a questão da desertificação, isto é, a perda de capacidade do solo e esgotamento das nossas águas potáveis. Tenho lido ali anteontem um relatório bem preocupante sobre o Nordeste do Espírito Santo, que está sofrendo desertificação. Ele já tinha um processo de desertificação que a gente chama de deserto verde, que é essa grande quantidade de eucalipto, monocultura, né, que isso vai vir a conta. Em algum momento chega a conta do deserto verde. Então, a questão da crise, eu não vou falar muito, né, porque por si só, mas eu provoco a vocês a pesquisar profundamente, eu acho que é um tema que dá para se colocar em sala de aula. Como o meu tema já deu 17 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma provocação para vocês, mais uma provocação muito importante. Tem um documento da ONU, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e tem o nome de Agenda 2030. Ele, para mim, é muito importante por 2 fatores. Primeiro, é um documento oficial. Não é nenhum subversivo, não é nenhum doido, um ista, né? Que escreveu. A ONU escreveu. O que se espera eticamente de uma sociedade. Né? E esses são 17 metas, com várias métricas para avaliar se vai cumprir ou não. Então, um material muito importante, que devia ser material didático, um material, principalmente no 2º grau, de ver capítulo a capítulo, sentar com os alunos, sentar com as pessoas, sentar no bairro, sentar na igreja, sentar principalmente no ano eleitoral. Os candidatos, deputado, executivo, governador, presidente, está próximo do que está no relatório, nas metas de 2030, ou estão se afastando? O que ele está falando está coerente com o que a ONU acha que é eticamente importante para a sociedade? E se sim, beleza. Se não, vamos repensar esse candidato. Bem, seja para uso eleitoral, mas principalmente pensando nas futuras gerações, que sociedade nós queremos? A gente quer uma sociedade socialmente justa, ambientalmente integrada,
e solidária. Né? Eu não usei a palavra sustentabilidade, que é uma palavra muito difícil, muito complicada, porque dependendo do autor, ele tem um significado. Tanto que a definição que eu acabei de dar não é a definição que eu acho que vocês tenham lido nos livros. Eu tirei a palavra viável economicamente, politicamente tem um porquê, mas fico com o conceito dos 5 P's que constam nas metas do 2030. Acho que vale a pena estudar, vale a pena refletir esse documento da ONU, incorporá-lo no material pedagógico. E só fechando, pedagogia, educação socioambiental. Gente, muito obrigado. Desculpe a rouquidão. Obrigado.